A graça e a paz, amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós adoramos o Senhor nessa noite. Obrigado por este tempo de adoração, de louvor. Nós oferecemos ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. Pai, nós desejamos ouvir o Senhor nessa noite. Que a Tua palavra, mais uma vez, possa adentrar o nosso coração. E a nossa alma venha jubilar com a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para nos falar, para nos conduzir. A palavra é do Senhor. Ela é viva. E ela nos vivifica também. Por isso nós te louvamos. É em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Dos versículos 5 a 8. Tiago 1. Dos versos 5 a 8. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém, né? Versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Podeis assentar. Queridos, nós temos meditado no livro, na carta de Tiago. Começamos domingo, dando um panorama a respeito da carta. Quem escreveu, para quem escreveu, em que circunstância, todo aquele pano de fundo histórico, não é? Nós conversamos domingo e falamos a respeito do versículo 1 ao versículo 4. E uma das coisas que nós falamos é que diante das provações nós precisamos nos alegrar, não é verdade? Nos alegrar diante das provações. E por que nós devemos nos alegrar? Porque a provação, ela é instrumento de Deus para nos trazer maturidade, para nos levar à constância, à persistência, para nos conduzir à perseverança. E essa perseverança ela deve ter uma ação completa, não é? Para que a gente seja perfeito e íntegro e em nada deficiente. E quando nós chegamos no versículo 5, ele começa falando, se porém, ou seja, ele está dando continuidade ao assunto anterior. Ele está continuando o versículo 4, entende? Aí, quando ele fala a respeito da perseverança no meio das tribulações, de se alegrar, se porém, não é? Então,
como ele está continuando, nós queremos pensar hoje sobre problemas. Como resolver? Alguém aqui já teve problema ou tem problema? Amém. Alguns, né? Outros não têm problema nenhum, né? Amém. Eu acredito que todos nós temos problemas na vida, temos desafios a enfrentar, situações a resolver. E Tiago, ele escreve, como já falei antes, para uma igreja que está espalhada em vários lugares por causa da perseguição. Essa igreja passou por muitos problemas, teve seus bens saqueados, né, foram expulsos, perseguidos, foram arrastados pelos tribunais, eram oprimidos agora pelos ricos, e Tiago diz, olha, alegrem-se por isso. Agora, o versículo 5 vai dizer o seguinte, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Em algumas traduções diz que se você tem deficiência de sabedoria, olha, vocês estão passando por várias provações, e alegrem-se. Agora, queridos, assim como para aquelas pessoas, para a gente também, não é fácil saber como resolver. Tudo bem, vamos nos alegrar nas tribulações, nas provações, porque ela tem um objetivo. Mas, como resolver essas coisas? Como decidir as coisas? Como fazer? Porque se alegrar é uma coisa, sabendo que Deus vai fazer algo, mas eu preciso resolver as questões. Eu não posso somente deixar passar. E aí é que ele está dizendo que para resolver os problemas, peça o quê? Sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Ele fala para aqueles irmãos que se algum deles está com dificuldade para entender essa provação, já que ela tem um ponto positivo, ele precisa pedir sabedoria. Não é fácil lidar com as provações, não é fácil lidar com os problemas, não é fácil resolver algumas questões em nossa vida. Então nós precisamos de Sofia. Sofia em grego, sabedoria, né? Que significa Sofia. Precisamos dessa sabedoria. E nós temos que fazer o quê? Pedir para quem tem. Pedir para um Deus que é sábio, que é o detentor de toda sabedoria. Nós devemos pedir porque Ele vai nos dar liberalmente, generosamente. Ou seja, Ele tem prazer em nos dar essa sabedoria para resolver as nossas questões. Amém? Essa sabedoria está em Deus. Ele é a fonte dessa sabedoria. E para termos também essa sabedoria, nós precisamos ir até Ele. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Olha, conhecimento nem sempre é sabedoria. Conhecimento é uma coisa, você pode conhecer muita coisa, você pode ser muito estudado, ser formado, ter vários diplomas e não ter sabedoria. E às vezes o analfabeto tem mais sabedoria para resolver algumas questões de que alguns inteligentes. Nem todo inteligente é sábio. Há uma diferença.
Inteligência a gente recebe de Deus, todo ser humano é inteligente, porque é a imagem e semelhança de Deus, mas às vezes a sua inteligência, o seu conhecimento, às vezes até lhe atrapalha. Não é verdade? Às vezes a gente não se depara com algumas pessoas super inteligentes, mas que agem como tolo, que não tem sabedoria para falar, para resolver. É assim. A sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria só tem aquele que tem temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 8, 12 diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Ela tem conselhos sábios, a sabedoria. E quando a gente lê todo esse capítulo 8 de Provérbios, vai fazer alusão à sabedoria, e ela se coloca como o arquiteto de toda a criação. Está um pouco assim, abafado aqui. Ela se coloca como arquiteto, ela diz: eu era o arquiteto, quando o Senhor estava criando todas as coisas. Imagina só, a sabedoria é tão antiga quanto Deus, a sabedoria é tão eterna quanto Deus, porque ela estava com Deus sempre, porque Deus sempre a teve. Todas as coisas que Deus criou, Ele criou junto com ela. Ela estava lá na criação. Quando Deus fez os luminares, quando Ele fez esse universo tão complexo, a sabedoria estava junto dele, arquitetando, fazendo. Ela era o arquiteto de Deus. Quando Ele te fez, Ele fez com sabedoria. Por isso que você é tão bonito assim, porque Deus tinha sabedoria em fazer o ser humano à sua imagem e semelhança. Amém? Ele diz: peça, porque Deus dá liberalmente. Cícero, um dos historiadores dos primeiros séculos, ele chama a atitude, ele diz que a sabedoria, na verdade, é a princesa das virtudes. De todas as virtudes que nós temos, a sabedoria, ela é a princesa. É muito bom quando a gente é sábio, quando convive com alguém sábio, quando conversa com alguém sábio, é maravilhoso. E nada lhes impropera, diz o versículo, ou seja, ele não nos insulta ou nos repreende, porque a gente está pedindo sabedoria. Não, ele se alegra. Quando a gente pede sabedoria para Deus, é porque a gente quer acertar, queridos. É porque a gente quer fazer a coisa certa, é porque a gente quer agradar o coração de Deus. E quando a gente pede para Ele, Ele não impropera, Ele não insulta, Ele não repreende, quando nós pedimos por esse algo tão precioso que é a sabedoria. Ele não vai nos deixar de mãos vazias, voltar de mãos vazias. Amém? Meus queridos irmãos, assim como aqueles discípulos, assim como aquela igreja, eu e você precisamos de sabedoria para resolver as questões do dia a dia. Todos os dias nós precisamos resolver coisas. Todos os dias nós precisamos resolver situações difíceis, provações adversas na nossa vida. E às vezes a gente se pergunta: o que fazer em determinada situação? Como fazer? Como eu devo me portar? Como eu devo agir? Que resposta eu dou? Eu já sei que preciso me alegrar, mas como resolver? A questão é que cada caso é um caso. E nada vem com a receita, nada vem com o manual. Quando vem o problema, não vem logo o manual para você ler e dizer: olha, tá, é assim, assim, assim que eu tenho que resolver. Não, não vem com o manual. E às vezes eu e você nos encontramos diante de situações tão difíceis para resolver, queridos. E a gente precisa de muita sabedoria, caso contrário a gente erra. E às vezes erra feio, entende? Ore. Como resolver?
Primeiro, nós precisamos buscar em Deus. Não temos resposta pronta. Não buscamos resposta pronta. No nosso discipulador, no nosso líder, nos nossos pastores, não buscamos respostas prontas. Não existe resposta pronta. Sabe, às vezes as pessoas elas não querem ter o trabalho de orar, como diz aqui. Olha, eu estou passando uma situação difícil em casa. O que eu faço, pastor? O que eu faço, meu líder? O que eu faço, meu discipulador? Geralmente a gente quer uma resposta assim, simples e direta. Olha, se você fizer assim, 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 vai dar certo. Ah, legal. Aí você faz. E às vezes dá errada. Quem é o culpado? O conselheiro. Não é verdade? Até para aconselhar a gente precisa ter muita sabedoria. E uma coisa que a gente precisa é não dar a resposta pronta. Não dê resposta pronta para ninguém. Por quê? Porque você pode errar e você vai ser o culpado. Olha, querido, eu acredito que essa pessoa que você deve casar, case com ela. Casou. Meu Deus, foi aquele conselho. Vou passar a vida agora nesse jugo terrível. E não posso largar. Mas se não fosse aquele conselho... Não. O meu conselho é larga. Não fica com ele. Puxa, me deu um conselho lá no passado. Talvez se eu tivesse ficado com essa pessoa, talvez eu era feliz. Não é verdade? Nós não podemos nos comprometer. Nós não somos o Espírito Santo. Nós não somos Deus para dar respostas prontas. Embora eu e você queiramos muito resposta pronta. Porque dá menos trabalho. E o texto está dizendo que nós precisamos orar e pedir sabedoria. Só que essa parte é muito negligenciada. Ah, não, eu tenho um problema para resolver, então eu acho que assim, eu acho que vai dar certo. Não, eu acho que vai dar certo, resolve. Quebra a cara. Porque primeiro não orou. Todas as nossas decisões, meus amados irmãos, precisam de passar pelos nossos joelhos. Todas as situações da nossa vida precisam ser tomadas a partir de oração. Não apenas uma oração, porque ele vai dizer mais na frente agora, eu vou deixar para depois, porque tem aqui o versículo para ler, como é que diz? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Agora, não basta pedir. Tem que pedir o quê? Com fé. Pedir com fé. Peça com fé. Pois o que duvida, aí ele dá um exemplo. É semelhante à onda do mar. Você já viu a onda do mar? Quem já viu a onda do mar aqui? Opa, a maioria. É instável, hora está lá em cima, hora está lá embaixo, hora está lá em cima, hora está lá embaixo. O vento está para cá, ela vai para cá. Aí o vento muda, ela muda também. Tem pessoas assim. Tem pessoas que elas não pedem com fé, elas duvidam na hora de pedir. E queridos, aquele que duvida na hora de pedir, ele não vai o quê? Receber. É o texto que está dizendo. Ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai receber. Se tem um ingrediente que não pode faltar em nossa oração, é a certeza, é a fé. Não pode faltar. Fé e dúvida não pode ocupar o mesmo espaço. Aonde existe dúvida, a fé não prevalece. Agora, onde existe fé, a dúvida tem que dar espaço. Ou uma coisa ou outra. Se você vai orar, se você vai pedir, se você vai clamar, você pode fazer a maior oração, mas se tiver dúvida no seu coração, não será atendida. Não suponha tal homem que receberá alguma coisa da mão do Senhor.
porque não recebe. Jesus, um dia estava com muita fome, e foi procurar um fruto na figueira. E quando ele chegou lá, não achou nenhum fruto. E ele disse, a partir de hoje, nunca mais tu dá fruto. Eles saíram, quando voltaram de manhã, a figueira estava morta. Os discípulos se admiraram com aquilo, e olha o que Jesus disse. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Se tiverdes fé e não duvidardes. Se tiverdes fé e não duvidardes. Vocês vão fazer não somente o que foi feito com a figueira, mas até esse monte. Você pode transportar ele de um lado para o outro. Uma pergunta aqui. Ei, psiu. Qual o monte que hoje está atrapalhando a sua vida? Qual é a situação? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é a provação? Qual é a situação que está te espinhando nessa noite? Qual é a situação que tem tirado o teu sono durante esse tempo? Qual é a situação que tem te tirado a esperança? Esse pode ser o monte que precisa ser removido da sua vida. E ele vai ser removido da sua vida a partir da oração com fé, em nada duvidando. Se uma figueira murchou, secou, Jesus está dizendo, se vocês orarem e não tiver dúvida, não duvidardes, vocês vão fazer não somente isso, mas vão fazer outras coisas maiores. Jesus, ele cura o filho de um homem que os discípulos não puderam curar porque ele estava endemoniado. E aquele homem, Jesus chega, pergunta para ele a respeito da vida do menino, quando tinha acontecido isso, como acontecia. E Jesus cura o menino. Mas antes ele conversa com aquele homem e pergunta se aquele homem crê. Ao que ele respondeu, Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele cria, mas ainda tinha dúvida. Então ele pediu ajuda para Jesus. Porque ele sabia que se existisse a dúvida, mesmo ele tendo fé, não poderia acontecer nada. Porque tinha fé, mas tinha dúvida também misturado. Queridos, é claro que todos nós temos dúvida. Se você é alguém que tem dúvida, não se sinta o pior aqui. Você está no mesmo barco, estamos no mesmo barco. Agora, nós precisamos fazer o que esse homem disse para Jesus. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, porque às vezes eu vacilo. Às vezes a minha fé ela não é tão operosa assim. Eu não tenho tanta certeza. Às vezes, Jesus, eu duvido. Me ajuda nisso, por favor. Queridos, existem problemas. O que fazer? Peça sabedoria. Mas não somente peça com fé. Oração de fé, oração com fé, oração com propósito. Amém? Sinceramente, quando você está com problema, você ora com fé? Pede sabedoria mesmo, Senhor, me dê sabedoria para resolver essa questão, Senhor. Olha, Pai. Sabe, amados, oração
nos últimos tempos parece coisa do passado. Parece que a oração já não é tão boa como antigamente. Parece que é o último recurso que a gente busca. A gente tenta de todas as formas do nosso jeito, com a nossa inteligência, com a sabedoria humana. E parece que depois que tudo dá errado, nada mais dá certo, então eu vou orar. Parece que é o último recurso, a oração precisa ser o primeiro recurso. Se a oração se tornar o número 1 em nossa vida, nós vamos deixar de perder muito tempo. Nós não vamos ficar quebrando cabeça, tentando entender, tentando fazer com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria. Vamos pedir logo sabedoria para Deus, vamos orar logo, vamos clamar com fé, e vamos colher o resultado dessa oração com fé. Amém? Precisamos ganhar esse bairro para Jesus e São Luís para Cristo, amém? E só vai ser possível através de oração, porque esse é um grande problema, é ou não? Mas através de oração a gente vai vencer. Uma igreja que ora é uma igreja que cresce, que avança, que evangeliza, que ganha vidas, que discipula. Amados irmãos, eu quero clamar a Deus nessa noite, que enche o nosso coração com o fervor da oração. Nós temos orado pouco como igreja. Nós temos clamado pouco como igreja. Nós temos pedido pouco e temos pedido menos ainda com fé. Alguém disse que se você quer saber o quão famoso é um pregador, venha no culto de domingo. O quão famoso é a palavra, venha no culto de doutrina. Agora, se você quer saber o quão famoso Jesus é, venha no culto de oração. E parece que Jesus está pouco famoso por aqui. Nos grupos de oração, parece que existe uma extinção. Estamos em extinção. Eu não estou falando daqueles que trabalham na hora dos grupos de oração, estão no trabalho, estão ocupados, não. Estou falando que nos grupos de oração nós precisamos estar presentes, precisamos orar. Aqui tem vários grupos de oração. Alguns às vezes nem acontece por falta de intercessores, por falta de pessoas para orar. Amados, e nós precisamos mudar essa realidade aqui. Igreja Batista Liberdade em Fé em Deus. Se nós queremos avançar, nós precisamos orar. Precisamos orar mais. Precisamos clamar mais. Se não gostamos de oração, não gostamos de vitória. Se não gostamos de oração, não gostamos de intimidade com Deus. Se não gostamos de oração, não gostamos do que existe de mais sublime no céu. Porque as portas do céu se abrem a partir da oração. O Senhor tem muitas respostas para nós, mas nós não estamos pedindo, nós não estamos clamando, nós não estamos orando. Não adianta eu vir para cá e dizer que nós somos uma igreja que estamos orando muito, que não é verdade. Temos orado pouco. Temos sido raquíticos na oração. Se precisamos avançar, precisamos orar. Nós estamos em uma batalha constante. A vida cristã é uma batalha constante. E ela é travada na oração. O crente que ora é um crente vitorioso. Um crente que tem tempo de oração na sua casa, ele chega em um culto desse, ele está pegando fogo. Ele está queimando.
O crente que tem um tempo com Deus, tempo de qualidade, tempo de oração, tempo de clamor, ele chega em um culto desse e ele está pegando fogo, queridos. Não começa aqui, começa em casa. Não começa na hora do louvor, nós somos adoradores aonde nós estamos. Eu quero te clamar, eu quero te conclamar nessa noite a ser uma pessoa de mais oração. Em casa, nos nossos grupos de oração. Escolha um horário que dê para você e venha orar. Venha orar. Vamos orar. Vamos clamar. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. O versículo 8 nos diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Para resolver nossos problemas, nós precisamos pedir sabedoria, nós precisamos pedir com fé e precisamos não ser oscilante. Não seja oscilante. Não seja um homem e uma mulher de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que significa isso, Tiago? Ânimo dobre significa mente dividida. Inconstante significa instável, volúvel, duvidoso. Não seja um homem inconstante, uma mulher inconstante, de ânimo dobre, mente dividida. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Uma hora está crendo, outra hora está descrendo. Uma hora quer seguir a Cristo, outra hora quer seguir o mundo. Pode colocar, filho. Cada hora segue uma coisa, cada hora pensa uma coisa. Uma hora está certo de algo, outra hora já não tem mais certeza de nada. Mente dividida, inconstante, instável. Assim, esse tipo de pessoas que Tiago está falando, ele deixa de falar apenas de duvidar. Agora ele fala a respeito desta oscilação em todos os seus caminhos. Ali ele estava falando de sabedoria, estava falando da provação, mas agora ele está falando em todos os seus caminhos. E em todos os nossos caminhos nós precisamos ser constantes. Não vacilar, não estar com a mente dividida. Muitas coisas, amados, vêm para nos tirar do foco, vêm para nos tirar da direção. Nenhum cristão, ninguém pode seguir em duas direções. Ninguém pode andar em dois caminhos. Você já tentou andar em dois caminhos? Olha, eu vou aqui para a rua da igreja, mas também eu vou lá para a rua 24 de agosto, ao mesmo tempo. Tem como? Não tem como estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não tem como servir a dois senhores. Jesus falou isso. Isso significa mente dividida, está em dois lugares ao mesmo tempo. O corpo está aqui, a mente está em casa, está em outro lugar, está dividido. Nessa parte da Bíblia eu creio, nessa aqui eu não creio, mente dividida. E Tiago está dizendo, está falando a respeito esse ânimo dobre, mente dividida, inconstante. Essa pessoa inconstante, ela não vai para lugar nenhum. São pessoas inconstantes em seguir ao Senhor. São dominadas por uma mente carnal, indecisa. Quando se trata da decisão na sua vida, elas são indecisas e não sabem que decisões tomar, pois estão longe de Deus e de sua sabedoria. Quando vêm as provações, deixam o Senhor, naufragando nas águas turvas do mar agitado, pois em vez de olhar para Cristo, olham para as circunstâncias. Foi o que aconteceu ali com Pedro. O Senhor diz, vem. Senhor, eu vou andar sobre o mar. Venha, Pedro.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Porque dividiu a tua mente entre olhar para mim e olhar para a tempestade. Quando tiramos os olhos do Senhor e olhamos para as circunstâncias, olhamos para a tempestade, nós naufragamos, nós submergimos. E precisamos pedir socorro para o Senhor, para que Ele venha ao nosso encontro. Amém? O Senhor nos chama neste tempo, queridos, para um compromisso profundo com Ele. Diante das adversidades, precisamos pedir sabedoria com fé e não vacilar em nossos caminhos, mas sermos firmes no propósito de servir e seguir ao Senhor. Que Deus aplique essa palavra no meu coração e no seu coração. Vamos colocar de pé, vamos orar.